Muita gente até hoje não se tocou, incluindo muita gente dentro da esquerda, que o Bolsonaro não teria chegado tão longe como chegou na presidência da República e levado o Brasil a um atraso por tanto tempo se não tivesse encontrado pelo caminho seu espelho, a sua contraparte no ex-deputado identitário Jean Willis. Sem o Jean Willis, o Bolsonaro seria tão somente aquele deputado folclórico que frequentava programas sensacionalistas na TV, com pouca audiência, como Super Pop, Ratinho, Pânico, CQC, sempre para servir de escada para piada, para mostrar o quão grotesco os políticos eram. Ninguém levava a sério as bobagens que ele falava porque não encontrava nenhum lastro na realidade. Quando as pessoas olhavam para um governo Lula, para um governo Dilma, não viam aquele radicalismo, aquele temor todo que o Bolsonaro vendia, aquele ódio aos comunistas. Então ninguém levava muito a sério, até que apareceu esse personagem aqui, o Jean Willis, o recalcado, o ressentido, tão ressentido quanto o Bolsonaro, Jean Willis, que na falta de argumentos e querendo aparecer, estava lá para comprovar faticamente para as pessoas que assistiam esses programas sensacionalistas que as ameaças que o Bolsonaro dizia que podia acontecer podiam ser até muito piores. O Jean estava lá para representar um mundo muito pior, uma espécie de ditadura da revolta, do ressentimento, onde as pessoas tinham que ser igualzinho o quadradinho do Jean Willis. Tinham que se portar como o Jean Willis, tinham que me pensar como o Jean Willis, principalmente se elas fossem LGBTQIA+. Porque para o Jean Willis e para todos os identitários, você só pode ser um LGBTQI se você se comportar exatamente como ele. Se você pisar um pouquinho fora do quadrado, aí você é homofóbico, aí você é de direita, aí você é escroto, aí você é isso, você é aquilo. Tanto ele foi se limitando na sua falta de argumento, que a cena mais emblemática dele no Congresso, nos 2 mandatos, foi cuspir no Bolsonaro. Ou seja, não tinha mais argumento e passou a cuspir nas pessoas. Ou seja, um total despreparado, uma pessoa desqualificada e acovardada também. Porque assim como o Bolsonaro, o que comprova mais uma vez o quão eles são parecidos, a primeira coisa que ele fez quando o Bolsonaro ganhou a eleição foi picar a mula do Brasil, fugir e falar que estava sendo ameaçado. Um grande engano, porque se tinha um cara que o Bolsonaro protegeria de todas as formas é o Jean Willis, porque o Jean Willis existia justamente para o Bolsonaro continuar mostrando que existia um mundo comunista que as pessoas deviam ter medo. E ele ajudou a deteriorar gradativamente a imagem da esquerda no imaginário das pessoas, que começaram a ver a esquerda não por aquela que busca reforma, justiça social, oportunidades para todos, defender minorias, não. Passou a ser aquele chato, aquele pedante, aquele libertino, que não respeita a religião dos outros, que não respeita nada nem ninguém. Pois bem, nós nos livramos dele esse tempo todo, assim como o Bolsonaro também fugiu quando perdeu a eleição, mas agora ele quer voltar na boa para, pasmem, mostrar mais uma vez sua ingratidão com o presidente Lula, que foi convencido a dar uma oportunidade para ele, e na primeira chance, mesmo antes de pisar direito aqui, ele já vai e pisa na bola e volta a criar polêmicas num país que está num processo de pacificação, de harmonização nas pessoas, porque está cansado do ódio, e ele vai caçar polêmica desnecessária com um governador por conta de não concordar com uma ação, mas não ter argumentos para mostrar um ponto de vista contrário. Ele vai e faz ataques acusando o cara de homofobia, porque para gente identitária como o Jean, tudo se limita a homofobia ou não homofobia. Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador. Ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais. Eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega. O que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. Simples assim, ninguém deu autoridade para o seu Jean Willis, para bolsonaristas, para identitários, determinarem o que é e o que deixa de ser homossexual, do que deixa de ser religioso, o que deixa de ser isso
ou aquilo. Essas pessoas se autoproclamam defensores disso ou daquilo e saem fazendo acusações infundadas porque não têm qualidade e preparo para apresentar propostas alternativas. O caso em questão, que eu também sou contra, que era a questão das escolas cívicos militares, ele havia vários argumentos educativos para mostrar que há investimentos melhores na educação que produzem resultados muito melhores. Entretanto, esses elementos não foram apresentados porque provavelmente o seu Jean Willis não os detém. E aí prefere reduzir tudo à homofobia, tudo à perseguição, assim como outros identitários que, ao perderem as discussões, tentam reduzir a machismo, a sexismo, a racismo e tantas outras coisas. E é por isso que muitas das pessoas que realmente são vítimas dessas violências contra minorias, muitas vezes acabam debandando para um bolsonarismo, que é outra versão radicaloide, porque enxerga mentira nessa coisa, enxerga exagero. Elas não são vitimistas, elas não são mimizentas, não são pessoas que querem causar confusão o tempo todo e impor seu ponto de vista goela abaixo sobre os outros. A grande maioria dos brasileiros só quer viver, ser feliz, criar sua família, poder sonhar com uma vida melhor, ter oportunidades, ter segurança na vida, conforto. O próprio presidente Lula é exemplo maior disso. Uma pessoa simples, próspera, humilde, de bem com a vida. Muito diferente desse Jean Willis, que voltou só para criar problemas num país que está sendo pacificado. É o tipo de pessoa que nunca está contente, não se conforma com um Brasil que pode melhorar, com situações que estão melhorando. E é por isso que é preciso, mais do que nunca, que a própria esquerda se conscientize que não pode mais dar palanque para gente como Jean Willis e outros da mesma laia, da mesma turma identitária. Essas pessoas não são direita nem esquerda, elas são elas mesmas, são pessoas que pegam causas sociais legítimas, problemas legítimos, tão somente para se promover. Olha aí, o cara chegou para tentar, entre aspas, ajudar na comunicação, que é uma das pastas que está sofrendo com um grande problema dentro do governo Lula, e o que ele faz? Ele cria mais problema. Ou seja, nós não precisamos de gente assim, de gente que vem para atrapalhar em vez de gente que vem para resolver. Nós precisamos e queremos brasileiros, seja de que lado que for, mas que queiram se unir, dar as mãos para o Brasil poder ser próspero, fazer isso chegar a todos. Nós estamos conseguindo, nós temos ministros, gente que olha para frente, que consegue superar suas diferenças, como o Haddad, a Tebet, o Alckmin, principalmente o presidente Lula, que são exemplos dessa sagacidade do brasileiro, de gente próspera, de gente feliz, de gente que olha para frente, de gente que quer melhorar. O Jean Willis é o retrato desse atraso, desse Brasil que só quer causar picuinha. E é por isso que nós não podemos nos aceitar que depois que ele abandonou o Brasil no momento em que o país mais precisava, em que a esquerda mais precisava, abandonando inclusive o mandato, ou seja, passou o povo que votou ele para trás, não cumprindo com a obrigação que se ofereceu, que ele volte agora, ocupe um cargo e fique aí causando problemas num Brasil que está tentando curar suas feridas. Nós não precisamos do Jean Willis. E eu espero que o sabedor da sabedoria enorme do presidente Lula, que inclusive está botando outros identitários dentro do governo para fora, porque falam muito e não entregam serviço, que já corte a asinha desse daí mesmo antes de entrar, porque isso daí tá na cara que só veio para criar problema, não para abrir as portas desse Brasil que espera, esse Brasil que tem tudo para dar certo, cujas pontes estão sendo reconstruídas pelo presidente Lula. E você, qual a sua opinião a respeito dessa situação, desses identitários, mais uma vez, criando desestabilidade no país? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos buscar esses caminhos do consenso, porque esse país não pode esperar mais.